Bom dia a todos. Gostaria de dar bem-vindos à nossa 21ª live, a todos que estão participando. Hoje, dia 19/11, tá? Mais uma live do nosso projeto Galvanize Learning. Hoje falaremos um pouquinho sobre as dúvidas, tá? Do nosso suporte no decorrer de 2020. Aquelas maiores dúvidas que foram sanadas, houve o apoio aí do pessoal do suporte, tirando dúvidas aí por e-mail, telefone, tá? Antes de tudo, gostaria de agradecer a participação de todos, excepcionalmente nessa quinta-feira, tá? Nossas lives costumeiramente são na sexta, mas hoje, na quinta-feira, devido ao feriado de amanhã em algumas cidades, tá? Então, gostaria de agradecer a todos que puderam participar hoje dessa live e gostaria de apresentar nossos palestrantes, né? A equipe do suporte que vai nos trazer hoje o conteúdo, tá? Queria dar as boas-vindas ao Felipe Melo, ao Guilherme Rodrigues e ao Matheus Poli, tá? Sejam bem-vindos. Bom dia, pessoal. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez apresentar uma live para o pessoal. Certo. Bem, eu acho que, Felipe, Felipe e Matheus, acho que a câmera de vocês ainda não abriu, tá? Se vocês conseguirem liberar aí o vídeo aí para o pessoal, tá? Então, gostaria hoje, tá? Então, nossa equipe do suporte, como eu já citei, vai falar sobre os chamados aí no decorrer de 2020, os maiores chamados. Então, gostaria de deixar a oportunidade aí para vocês, tá? Eu acho que é o Matheus que vai começar. Então, queria dar a oportunidade aí para o Matheus, tá? E antes de tudo, gostaria de pedir para que vocês acessem, tá? Todos que participam e nos acompanham, acesse o nosso canal no YouTube, né? O Galvanize Brasil. Todos os nossos vídeos, as nossas lives foram gravadas e foram disponibilizadas dentro do nosso canal. Então, vários assuntos já discutidos, LGPD, Machine Learning, parte contábil, material muito bom, tá? Enriquecedor e que pode fazer uma diferença aí para você que trabalha aí com as ferramentas da plataforma Galvanize, ok? Bem, Matheus, Guilherme, Felipe, eu vou deixar vocês aí então à vontade, tá? Podem iniciar aí a apresentação. Eu vou cancelar aqui o compartilhamento do meu vídeo e alguém pode compartilhar. Certo, obrigado. Eu vou começar falando sobre os principais dúvidas e erros que acontecem na hora da ativação do Analytics. Já está compartilhando? Tá, começou a compartilhar aqui. Tá, só que, Matheus, seu vídeo ainda não abriu, tá? Certo. Um dos principais problemas que acontecem, que é o erro 402, que ele é um erro a partir de falta de liberação de acessos de ativações, que já todas as ativações que a organização possui já está sendo utilizada. Então, para que seja corrigido esse erro, precisa entrar dentro do Launchpad. Dentro do Launchpad, a gente vai na parte de organização. Eu vou mostrar aqui. Só um momento. A gente vem aqui em opções, organização. E aqui a gente consegue ver se já está todas as licenças atribuídas. No caso aqui a gente possui 30 totais e já estão as 30 atribuídas. Então, nesse caso, se formos fazer uma nova ativação, irá aparecer o 402. Para corrigir ele, a gente tem que fazer alguma desativação. E a gente vem aqui em opções, ativações.
A gente vai pegar alguma ativação que no momento não está em uso. Vamos fazer essa desativação. E Opa, depois... Matheus, Oi. eu não sei se você está mostrando só o PowerPoint, tá? Ou se você está navegando no Launchpad alguma coisa, mas está aparecendo só o PowerPoint, tá? Certo, deixa eu mudar aqui. Tá? E a sua câmera também não abriu, tá, Matheus? Não sei se você consegue abrir ela. Isso, agora vem do Launchpad. Certo, certo. Vou colocar aqui de novo. A gente vai aqui em opções e dentro de organização para verificar se todas as licenças já estão sendo utilizadas. No caso aqui, sim, do Analytics, que possui total de 30, e as 30 já estão atribuídas a algum usuário, aos usuários. Para conseguir liberar alguma, a gente vai aqui em opções, novamente, ativações, e vai selecionar algum usuário que no momento não está utilizando, ou algum usuário que não utiliza mais a ferramenta. E vamos clicar aqui em desativar dispositivo. Após desativar algum dispositivo, você vai conseguir voltar no Analytics e fazer a ativação sem o erro 402. Vou voltar aqui no PowerPoint. Um outro erro que acontece, que é a falha da ativação do erro 403. Esse erro normalmente acontece por alguma falta de permissionamento na rede. Esse erro aqui e esse outro aqui, que ele fica na hora que você vai abrir pela primeira vez o Analytics, ele deixa todo branco. Esses erros, os dois acontecem por falta de requisito, por problemas na rede, de ter algum tipo de bloqueio no firewall ou no proxy, que não deixa fazer a conexão com o servidor da própria Galvanize. Esses erros são os que mais acontecem na parte de ativação do Analytics. Agora eu vou mostrar também uma outra dúvida que a gente que tem bastante, que é a parte de fazer a importação via banco de dados aplicativos. Não sei se está mostrando. Agora tá. A gente vem aqui em importar banco de dados e aplicativos. Ele vai carregar essa tela. Todas as conexões são basicamente iguais. Só muda a forma de fazer dos dados que devem ser inseridos. No caso aqui, um exemplo é o MySQL, que aqui a gente tem que colocar o servidor, a porta de conexão, o nome do banco de dados, o usuário e a senha, e fazer a conexão. No caso, a próxima parte, eu vou utilizar como exemplo o Excel. Vou pegar essa planilha aqui. Vou selecionar essa tabela. Após selecionar a tabela, eu posso verificar aqui todas as colunas que possuem. Eu posso dar um atualizar, e aqui vai aparecer para mim já alguns dados dessa tabela. Nesse exemplo, a coluna F4, F5 e F6 não possui nenhum registro. Eu posso pegar aqui e tirar a seleção dela. Dou um atualizar novamente e ela já vai sumir daqui. Eu também posso atualizar aqui no modo via SQL, que eu posso pegar e mudar essa query. No caso, vou apagar essa aqui. Vou atualizar novamente.
certo? Aqui já está as 3 colunas. Vou clicar em salvar. Todos os bancos de dados, quando a gente faz a conexão via o DBC, ele aparece para cá. E aqui a gente seleciona todas as tabelas disponíveis do banco de dados, faz a seleção das colunas. Depois disso, a gente vem aqui e clica em salvar. Deixa eu colocar um nome. Então, salvar. Após isso, já vai estar as colunas e todos os registros aqui. Certo. Na minha parte, por enquanto é essa. Agora é com você, Guilherme. Bom dia mais uma vez, pessoal. Vou dando continuidade aqui, referente às dúvidas que os nossos clientes estão tendo em relação ao ano de 2020. Vou realizar o compartilhamento de tela aqui para... Eu visualizo a minha tela? Sim. Uma das dúvidas que apareceu bastante em 2020 foi a questão de configurar uma conexão Oracle com as ferramentas da Galvanize. Eu vou abrir uma documentação que ele vai explicar em referente à conexão Oracle. Aqui tem todos os procedimentos referente a essa conexão Oracle. O Analytics ele tem um conector Oracle específico de suas ferramentas, porém vale se atentar que só apenas o conector não fará funcionar a conexão com a base de dados Oracle. É necessário ter configurado um ODBC do Oracle Instant Client. Essa aplicação ela deve ser feita no download diretamente no site da Oracle, que é um complemento que configura a conexão dentro do Windows para poder fazer a intermediação entre o ACL e a conexão do banco Oracle. Voltando aqui no slide, a gente tem um site da Oracle para fazer os downloads dos pacotes necessários para fazer a configuração do ambiente para ter o acesso às tabelas e as informações diretamente do Analytics. Vou mostrar como que é o site. A instalação ela tem que se basear de acordo com a arquitetura do Windows. Aqui a gente consegue verificar os 2 tipos de arquiteturas necessários. Lembrando, essa instalação é ideal ter o suporte da TI da empresa para fazer esse tipo de configuração, porque vai exigir algumas permissões do usuário do Windows como administrador para poder realizar esse tipo de instalação e configuração. Voltando aqui no slide, para o funcionamento do conector Oracle nas ferramentas da Galvanize, o mínimo que se pede para a instalação do Oracle Instant Client é a versão 12C Release 2. Aí, dentro dessa versão, você vai ter que encontrar lá no site o pacote do Instant Client básico e o pacote do Instant Client ODBC. Vou demonstrar aqui numa versão só para vocês verificarem como é que realiza o download. Lembrando, como o Oracle é uma ferramenta de terceiro, é necessário fazer um pré-cadastro para poder realizar o download dos pacotes necessários. Aqui, ó,
tem que ser feito o download desse pacote básico, em primeiro momento, e depois o do pacote do ODBC, que é o que vai estar encarregado de fazer a conexão via Windows, e através dessa conexão ele vai ser refletido nas aplicações da Galvanize. Depois que for feito o download, aí, lembrando, tem que ter a TI como apoio para realizar esse tipo de instalação por conta do usuário, porque tem que ter um usuário administrador que possa fazer esse tipo de instalação e o auxílio para poder fazer essa comunicação com o banco. Depois que for realizado o download tanto do pacote básico quanto do ODBC, é necessário descompactar esses dois arquivos em questões e criar uma pasta no disco local ou de qualquer outra preferência que a equipe de TI verifique um espaço adequado, e criar uma pasta chamada Oracle_ODBC ou ODBC, e incluir esses arquivos descompactados dentro dessa pasta. Depois que fizer isso, a TI vai ter que realizar o apontamento desses arquivos que estão nesse pacote. Ele vai no Windows, criar uma variável chamada tns_admin e apontar o diretório onde foi descompactado os arquivos dentro dessa variável. Depois de criar essa variável, tem que realizar o apontamento também na variável path do Windows. Incluir esse diretório para ele poder fazer o reconhecimento nas fontes de dados ODBC. Depois feito isso, dentro da pasta onde estão os arquivos descompactados, dentro dele tem um arquivo chamado odbcinstall.exe, que deve ser executado como administrador. Esse arquivo em questão, o tnsnames.ora, tem que ser verificado junto com a TI ou com quem administra o banco de dados, porque é nesse arquivo que se encontra todos os parâmetros de conexões do banco de dados Oracle. Ele deve ser solicitado para a equipe de TI ou para a equipe de banco de dados, para que possa ser copiado esse arquivo dentro da pasta onde foi descompactado, que no caso seria essa pasta onde estão os arquivos. Ele tem que estar presente dentro dessa pasta os arquivos. Depois feito isso, é necessário criar a conexão ODBC dentro do Windows para poder realizar o teste de conexão, para depois conseguir fazer a conexão dentro do ACL Analytics. Dentro do ODBC e na arquitetura que a máquina se encontra, no caso aqui o exemplo é 64 bits, eu vou no user DSN e vou adicionar uma nova conexão. Aí ele vai abrir essa janela do Create New Data Source, e dentro dessa janela, depois que a gente realizou a instalação e a cópia do tnsnames.ora, ele vai exibir a conexão dentro da janela. Aí é só clicar na conexão, que aí logo na sequência ele vai abrir uma tela do Oracle DBC para configurar a conexão. Aí os campos preenchidos, o primeiro e o segundo, ele vai dar um nome para a conexão e uma descrição que você queira colocar, para ser exibida no painel do ODBC. O terceiro campo, o TNS Service Name, ele vai pré-carregar as informações daquele arquivo que foi copiado dentro da pasta que foi disponibilizado pela equipe de TI ou pela equipe do banco de dados. Que aí ele vai associar todos os parâmetros de conexão presentes nesse arquivo e vai pré-carregar dentro dessa janela. Aí basta você selecionar o serviço em específico do banco. Selecionando o serviço específico do banco, você consegue já colocar o user ID, o usuário e senha do banco de dados, que está vinculado ao serviço do TNS.
e ele vai abrir, a gente clicando em testar conexão, ele vai abrir essa janela, que vai aparecer o serviço, o usuário e o espaço de senha. E aí o espaço de senha ele vem vazio, aí é só colocar a senha do usuário normal e clicar OK. Se a conexão tiver correta, as informações, a configuração estiver correta, ele vai dar conexão com sucesso. Aí é só confirmar, tá OK, e confirmar que ele vai já vai ficar registrada a conexão no user DSN. Depois que foi feito esse teste de conexão, aí a gente vai direto no Analytics. A gente abre o Analytics, cria um projeto em questão. Depois que criou o projeto, a gente vai na opção importar. Em importar, a gente vai em banco de dados e aplicativos. Aí ele vai abrir essa tela. Abrindo essa tela, para a gente localizar o conector Oracle, a gente tem que ir em novas conexões e localizar o Oracle. Ou vai ter uma barra de pesquisa, você pode pesquisar o Oracle. Aí dentro do Oracle, você já consegue atribuir o hostname de acesso, a porta, o serviço e o usuário. E clicar em conectar, que ele vai fazer a conexão para você na base de dados e exibir as tabelas que aquele usuário tem disponível para utilização e importação de dados dentro do ACL Analytics. Também pode ser, esse mesmo processo é válido também para utilização do Robotics Enterprise, que é necessário ter essa configuração, e para a utilização do AX também é necessário ter essa configuração para ele poder fazer a comunicação da base de dados do banco Oracle. Lembrando que essa conexão, ela não altera, o ACL, os produtos Galvanize, ele não altera nenhum tipo de dado dentro do banco. Esse processo é só para a leitura dos dados, ele não vai fazer nenhum tipo de alteração, é só para a leitura, coletar dados para poder fazer o tratamento e auditoria dentro do ACL Analytics. Saindo um pouco do Analytics, eu quero falar algumas das dúvidas que surgem também em relação ao AX, a revalidação da licença. Recebemos algumas dúvidas referente a essa questão, porque quando a empresa passa por processo de renovação, de atualização de licença, o Analytics Exchange ele não consegue fazer a alteração automática da validação da data. Eu vou mostrar um exemplo referente a como fazer esse processo de revalidação da ativação. Vocês visualizam o ambiente que eu estou acessando, o Windows Server? Não, estou vendo só o PowerPoint. Deixa eu só alterar aqui. Aproveitando essa pausa aí, alguns itens, dando uma relembrada, que o Matheus passou ali, ativação, desativação, nós tivemos já uma live sobre isso, tá? Até foi uma live conduzida aí pelo Guilherme, tá? Nós fizemos uma passagem dentro do Launchpad, tá? A parte de usuários, organização da empresa, então vale a pena dar uma consultada lá no nosso canal, ok? Guilherme, tá contigo aí. Beleza. Aqui vocês estão visualizando já? Sim, estou vendo bem. Eu simulei aqui um ambiente de servidor e tem instalado o AX só para explicar dinamicamente como vai funcionar a questão de revalidar a data da licença do AX, da revalidação. Eu vou acessar aqui o servidor do AX.
Essa tela principal, que pede login e senha, que é criado durante a instalação da aplicação para acessar as configurações do servidor. Como é um ambiente virtual, ele demora um pouco para carregar as informações. Mas agora abriu. Aqui é a parte das configurações do servidor AX. O foco é em relação à revalidação da ativação. Aqui a gente consegue ter um panorama geral de toda a configuração do AX. A gente pode estar configurando para utilizar a ferramenta. Vou dar uma passada rápida para vocês visualizarem. Aqui o foco é em relação à ativação. Aqui no quadro ativação, conseguimos visualizar todos os tipos de licença que a organização tem disponível e a data de vencimento da organização. Como eu falei, a empresa pode passar por um processo de renovação e atualização da licença. Por exemplo, aqui está 2021, só que aí a empresa renovou para 2022 e aqui não refletiu essa atualização da licença. Ele não reflete automaticamente essa assinatura. E a gente tem que fazer um processo para ele poder reconhecer essa nova data de vencimento da assinatura. Primeiramente, a gente tem que selecionar uma organização, clicar nesse botão, que ele vai carregar as organizações que a empresa tem disponível. Selecionando esse botão, ele vai habilitar o botão de desativar o servidor. A gente vai ter que desativar o servidor para fazer esse processo. Aí, desativando o servidor, ele desativou com êxito, ele não vai ter nenhum vínculo com a organização em questão. A ferramenta ela precisa ser ativada para poder utilizar as funções, retomar a utilização das funções do AX. Como que a gente faz essa atualização do vencimento da licença, da data de vencimento da licença? A gente vem aqui, ou a gente pode fazer através do e-mail e senha, se a empresa tiver o acesso à internet dentro do servidor e as permissões disponíveis para acessar o site do HighBond. E tem a opção mais comum que a gente orienta o cliente, que é fazer a ativação offline. E aí a gente vem aqui na ativação offline, que ela só habilita após o servidor estiver desativado. A gente gera um arquivo específico dentro do AX com as configurações. Ele vai gerar um ponto MIF, que é para ativação offline. Aí, depois que gerou esse arquivo, temos que navegar no Launchpad, que é no site do HighBond, onde lá a gente tem toda a parte administrativa e os módulos que são utilizados para o usuário trabalhar via web. Aqui é a tela principal do Launchpad. Lembrando que para fazer esse processo, o usuário em questão ele tem que ser o administrador da organização, porque senão ele não vai conseguir fazer esse tipo de acesso para poder gerar o arquivo de ativação do AX. Para poder gerar o arquivo de ativação, para a gente fazer a importação dentro do servidor AX, a gente tem que vir aqui em opções, em ativações. Dentro de ativações, a gente tem aqui o controle de todas as máquinas que estão utilizando o ACL, Analytics em si, e o AX também, a gente consegue visualizar. Aí aqui, dentro dessa tela, em ativações, a gente tem uma opção de ativação offline. Clicando aqui em ativação offline, a gente tem a opção de escolher um arquivo. E esse arquivo que a gente vai escolher é justamente
aquele que realizamos o download no servidor. A gente vai selecionar ele e abrir esse arquivo. Ele vai pré-carregar esse arquivo aqui. E aqui a gente escolhe o tipo de ativação que vai ser realizada dentro do servidor. Aqui a gente tem a parte de produção, de recuperação pós-desastre e não produção. São as licenças do servidor AX. Eu vou ativar o modo produção e aqui eu escolho o usuário que vai realizar a ativação. No meu caso, será eu. E eu farei o carregamento de um novo arquivo que ele vai gerar para a gente poder subir no servidor AX. Ele foi gerado, a ativação com sucesso. Aqui mostra até o nome do servidor em questão, o hostname dele. E aqui eu vou buscar o meu nome para localizar essa ativação para a gente realizar o download. Apareceu aqui o meu usuário que realizou a geração do arquivo. Qual que é a versão do Analytics que vai ser ativada? A gente consegue visualizar. E qual o host, o nome do host do servidor AX. E aqui tem a opção de realizar o download do arquivo de ativação. Clicando aqui, ele vai realizar o download de um outro arquivo com uma extensão OAF. Essa OAF, a gente voltando aqui, a gente vai realizar a importação desse arquivo para poder reativar a licença dentro do AX. A gente vem aqui escolher arquivo, automaticamente ele vai exibir a pasta onde está, na pasta de download, no caso, que é a padrão. E aí eu seleciono esse arquivo, abro ele, e aí automaticamente que eu selecionar o arquivo, ele já vai habilitar o botão de importar. Aí eu clicando em importar, ele vai fazer o carregamento desse arquivo. E aí ele já vai realizar a ativação. Como o nosso ambiente já está com a licença já atualizada, ele não alterou aqui porque já está no período ainda de utilização. Mas esse processo é válido quando a empresa acabou o período, renovou e realizar esse processo de ativação, ele vai atualizar para a última data em específico da renovação, do vencimento. Pessoal, tem alguma dúvida referente a esse processo ou do processo anterior? Guilherme, me tira uma dúvida. Esse processo, toda vez que fizer a renovação do AX, é necessário fazer ou algumas vezes ocorre de forma automática? É necessário fazer, ele não consegue fazer isso de forma automática. É preciso desabilitar e ativar para ele recuperar, tanto que ele vai fazer a comunicação com o servidor, se for online, ele vai fazer a comunicação com o servidor HighBond para fazer a ativação e atualizar a data. Ou fazer esse processo da geração do arquivo, para ele pegar o arquivo com a data atual, da data de validade atual da renovação, para refletir dentro do servidor. Porque quando ele está aqui ativado, ele não faz nenhuma consulta no HighBond em específico. A partir do momento que ele faz a ativação uma vez, ele não fica fazendo a consulta de quais diretamente no Launchpad igual o Analytics. O Analytics ele consulta com uma certa frequência para validar quais usuários estão disponíveis para utilização e qual a validade que ele tem para utilizar o Analytics. Não, legal, respondido. Uma outra dúvida também, que sai aqui, que eu vou explicar agora, referente ao AX, questão de usuário e senha do acesso às configurações do Tomcat. Quando a gente faz a instalação do AX, ele configura um usuário de
de serviço, que vai executar 3 tipos de serviço dentro do servidor Windows, além dessa senha de configuração da parte do Analytics, que eu acabei de acessar aqui agora. Ele realiza a execução e a criação de um usuário para a execução desse serviço. Só que muitas vezes os clientes confundem o usuário e senha com o usuário de serviço do Tomcat. Só que ele é um usuário diferente. E durante a instalação, provavelmente o usuário não guarda essa senha ou consegue gravar. E aí é necessário ter uma senha desse acesso ao servidor para fazer acesso às configurações. E existe um processo que a gente consegue fazer para recuperar ou para resetar essa senha da configuração do servidor, para a gente ter o acesso às configurações administradoras do servidor AX. Dentro do servidor, como eu apontei para o disco local sem instalação, ele tem uma pasta dentro do ACL, do Tomcat, e tem um arquivo que ele armazena o usuário e senha de conexão das configurações do servidor, que é o Tomcat Users. Aí dentro desse arquivo, ele tem o usuário e o password criado durante a instalação do servidor AX, que é para fazer o acesso das configurações do servidor. Aí o usuário precisa fazer o acesso ao servidor e esqueceu a senha. Aí tem como recuperar. Aí, como faz para recuperar? Dentro desse arquivo do Tomcat Users, repare que tem um espaço username e password. Ele vem criptografado esse espaço. O que a gente pode fazer para poder fazer o reset dessa senha? A gente pode apagar tanto essa informação do username e do password e definir um novo usuário e uma nova senha dentro. Lembrando, após que a gente alterar esse arquivo, é necessário reiniciar o serviço do servidor, que é os serviços que estão executando o AX, que é tanto o banco de dados, no caso que eu estou utilizando o PostgreSQL, o conector e o serviço. Fazendo isso, ele vai criptografar tanto o username e o password. Ele não vai ficar com essa senha mostrando dentro desse arquivo, por questão de segurança também. A gente salva esse arquivo em questão e reinicia o serviço em específico. Para os serviços em questão do servidor AX, tem uma sequência para parar esse serviço. A gente para primeiro o banco de dados, depois o conector e o serviço. Ô, Guilherme, acho que é legal ressaltar, né, que quem consegue fazer isso é só quem é o administrador do servidor. Isso, perfeito. Só quem tem o acesso do servidor. Um usuário normal, geralmente, que tem acesso à ferramenta, ele tem acesso ao AX cadastrado lá dentro, mas ele não tem acesso ao servidor, tá? Então, esse procedimento mostrado aí pelo Guilherme, é importante deixar claro que, assim, não é todos que conseguem fazer, é só quem está locado no servidor como administrador, tá? Essa parte não é todos que têm acesso. E tanto que para ter o acesso ao usuário comum, ele tem que ter o AX Client configurado na máquina, só que aí ele não reflete nenhuma informação do servidor, ele só vai ter o acesso para trabalhar com a ferramenta, ele não vai ter o acesso à configuração de nada do servidor. Tanto que o AX Client pode ser instalado no ambiente Windows sem ser servidor para a utilização dos recursos do AX. Não, perfeito. Só para dar ressaltar essa informação. Sim, é importante. Aqui está demorando para parar o serviço, porque eu estou num ambiente virtual. Aqui parou.
Aí eu faço, para startar, eu faço ao contrário, o processo ao contrário. Sempre começo pelo último serviço. O conector. Um instante que travou o ambiente. Essa demora em questão não é por conta da máquina virtual. Como eu configurei o servidor e o AX Client um notebook padrão, ele costuma travar, porque eu não tenho as configurações adequadas de um servidor parrudo para executar esses procedimentos em forma dinâmica. Eu peço até a paciência de vocês, porque como está num servidor, num ambiente de notebook que não tem umas configurações de servidor ideais, é mais para simulação, e aí demora um pouco. Aí startou os serviços, aqui, deixa eu verificar, eu vou retornar naquele arquivo em questão. Depois que você startou o serviço no servidor comum, no servidor apropriado para a instalação do AX, para subir o serviço e começar a utilizar a ferramenta, ele demora em torno de 5 minutos depois que você, de até 5 minutos depois que você reiniciou os serviços do AX. Voltando aqui no arquivo em questão, após startar os serviços, aí a gente já consegue ver que ele criptografou o usuário e a senha que definimos anteriormente. Então, não tem um risco de um usuário acessar esse arquivo e descobrir qual que é o usuário e senha. Ele vai estar criptografado de acordo com o Tomcat. Deixa eu verificar se já subiu o serviço aqui, para demonstrar que depois que a gente realizou a troca do usuário e da senha, ele vai conectar com esse novo usuário. Enquanto carrega aqui, tem alguma dúvida em relação a esse procedimento ou algum outro? Bem, no chat nós não temos dúvidas nenhuma que foram enviadas, tá? Então a gente pode seguir aí. Por enquanto são só as minhas dúvidas aí que estão surgindo. Vamos ver se carrega aqui. Como eu tinha explicado anteriormente, pessoal, por causa da minha configuração de máquina e do servidor também está um ambiente virtual, e eu não ter uma máquina parruda para executar esse tipo de serviço, pode ser que demore para a execução do serviço, para subir todos os serviços do AX.
Não. Vou fazer uma sugestão, tá? Enquanto ele roda aí, nós sabemos que o Felipe, o Felipe Melo tem alguns pontos para passar, tá? Que tal o Perfeito. Melo Até melhor começar, passa os porque... deles e a gente volta depois? Isso, perfeito. Que até subiu o serviço, como eu estou com a máquina como teste, então vai demorar um pouquinho. Mas acho que é melhor dar continuidade, aí subindo a gente retorna já para demonstrar o acesso do usuário e senha que a gente acabou redefinindo. Não, perfeito. Bem, então queria dar a oportunidade para o Felipe Melo, ele vai trazer alguns assuntos também. Isso, Daí, vamos compartilhar aqui a tela? Vou parar aqui o compartilhamento. isso, daí a gente estopa a nossa aí, o que tiver. Felipe, tá contigo aí. Vai lá, Felipe. Ok, Léo, ok, Guilherme. Bom dia a todos, primeiramente. Eu vou estar aqui compartilhando minha tela para iniciarmos, então, as apresentações. Estão conseguindo todos ver? Sim, já estou vendo sua apresentação. Ótimo, tudo bem. Vamos lá. Inicialmente, os tópicos que eu vou estar falando sobre são relacionados ao Analytics, tá? Inicialmente, eu vou começar com a questão da diferença entre o projeto Unicode e não Unicode, tá? E como converter caso haja necessidade de trabalhar de um para o outro. A diferença inicial entre Unicode e não Unicode, por padrão nós, da América Latina, utilizamos mais o padrão não Unicode, tá? Devido às necessidades de caracteres especiais com variações de acento e outros como C cedilha, ok? Então, por padrão, o não Unicode ele usa codificação de texto ASCII e EBCDIC, ok? Já a questão do Unicode, ele usa por padrão o TF8 e o TF16, que é a codificação mais padrão para programação, e padrão inglês, certo? Para algumas línguas no qual não utilizam acentuação, okay? Ou algum tipo outro de caractere, tá? Uma diferença muito clara em cima de um projeto Unicode para não Unicode é a questão do Unicode, ele trabalha como cada caractere utilizando 2 bits, enquanto o não Unicode trabalha com 1 bit. O que isso influencia no meu projeto? Projetos Unicode normalmente são mais pesados devido a cada caractere presente no arquivo pesar o dobro. Tá? Como na imagem aqui que vocês podem estar analisando, podemos ver que nesse mesmo campo de produção de descrição em um tipo Unicode, o tamanho dele é 48. Tá? Enquanto no não Unicode, o mesmo campo relacionado a ASCII sendo não Unicode, ele é referente a 24. Tá? Então, em consequência disso, os projetos Unicode se tornam mais pesados, tá? Em questão de armazenamento, e para certos processos, devido a trabalhar com um aumento de fluxo de dados, ele se torna mais lento em alguns processos. Ok? Vou demonstrar agora uma simples maneira de fazer uma conversão de um projeto Unicode para não Unicode, tá? No qual nós teríamos então o nosso ponto ACL, simplesmente abriríamos ele como um padrão de bloco de notas, tá? Sem necessidade nenhuma de editar o conteúdo de dentro do arquivo, tá? Simplesmente teríamos a necessidade de salvá-lo novamente, apenas se atentando a 2 pontos, utilizando então no final do nome do projeto, né, logicamente colocando ele com uma referência diferente, como não Unicode, e finalizando o nome como ponto ACL. O grande AIS da questão para conseguir fazer a conversão seria na codificação. Por padrão, ele seria classificado como Unicode, tá? Então, para transformarmos para não Unicode, teremos que mudar a codificação para NSI. E apenas fazendo esse processo, salvando o projeto, ele já se fez a conversão automaticamente, tá? Agora, mas Felipe, e a conversão de não Unicode para Unicode? Não teria tal necessidade devido a essa referência, tá? De um projeto não Unicode, ele consegue ser aberto dentro de um Analytics, tanto não Unicode quanto Unicode. Porém, para um projeto Unicode, não é possível ele abrir em um não Unicode. Então, por isso que temos essa etapa anterior de conseguir realizar, tá, a conversão para que nós possamos trabalhar, tá bom? Em outros casos específicos, por padrão nosso, nós sempre utilizamos o não Unicode devido a essa facilidade,
de trabalhar em cima dos dois, tá? Porém, para o Unicode, ele só é necessário em casos específicos de trabalhar com arquivos referente a uma codificação de linguagem diferente, como árabe, oriental, no caso, né, e algumas latinas europeias, ok? Um outro ponto que eu vou estar citando agora também, que acontece bastante no nosso chamado, seria referente ao comando Notify, tá? Eu vou explicar um pouco sobre o protocolo de utilização dele e uma alternativa viável também. O Notify é um comando disponível dentro do ACL Analytics, no qual ele nos permite gerarmos um envio de um e-mail tanto de notificação de erro quanto apenas de conclusão, tá? Anexando uma mensagem, até mesmo arquivos presentes dentro do projeto, e dessa maneira facilitando a comunicação sobre a atualização de um processo ou sobre a conclusão um possível erro, tá? Mas um grande problema encontrado pelos nossos clientes nos chamados seria referente que, nossa, eu tento utilizar o Notify, porém ele não funcionou, Felipe. Isso normalmente é relacionado, pois o Notify ele utiliza a porta 25, que seria a permissão referente ao SMTP, que seria a caixa de e-mail, tá? No qual, se essa porta não estiver disponível, ele simplesmente não consegue fazer a comunicação entre o processo do cliente, do projeto, junto da caixa de e-mail do cliente e enviar o processo, tá? Dessa maneira, uma forma viável de alternativa, dependendo da estrutura do cliente, não for possível abrir essa porta 25, o próprio Script Hub da Galvanize disponibiliza uma alternativa que é o Apache NT Mail Task, tá? No qual ele é um pacote de instalação que pode ser utilizado tanto no AX quanto na própria máquina pessoal do profissional, que é feita uma configuração de implementação, no qual ele vem com um arquivo zip, com um kit, né, de envio de e-mail e um servidor, um servidor utilizando o padrão de e-mail box Java, tá? Então essa é uma maneira mais fácil de conseguir contornar, dependendo da estrutura do cliente. A questão de utilização e instalação ele é um pouco mais complexo, seria até um assunto bom para uma possível outra live, devido à sua complexidade, tá? Mas ele é uma alternativa viável caso esse problema Notify ocorra com o cliente. O último tópico que eu vou estar citando agora seria referente ao layout de tabela e scripts genéricos, que automaticamente, dependendo da utilização das licenças, muitos profissionais acabam trabalhando, certo, com o mesmo arquivo, com a mesma tabela, só que realizando processos diferentes, certo, para ter resultados diferentes. Dessa maneira, um profissional consegue ter, então, o interesse de tipo, eu preciso fazer a importação da tabela A, certo? Porém, ela é um pouco complexa, porque tem muitos caracteres, às vezes a formatação vem um pouco diferente, certo? Ou até mesmo ele não sabe o diretório correto. Simplesmente, um outro profissional que já tem um projeto que trabalha com esse dado, ele pode facilmente gerar, então, a exportação do script que contém essa parte, né, da importação da tabela que ele necessita, exportá-lo e entregá-lo para que ele possa estar fazendo a importação no projeto dele e utilizar de maneira sem que afete outras etapas do processo dele, tá? Assim como vocês conseguiram ver nessa cena aqui, o processo de exportação, temos agora o processo de importação em um projeto novo. Isso facilita muito a comunicação e auxílio na comunidade em si do projeto, da empresa, do cliente, ok? Outro ponto também seria sobre a exportação do layout da tabela. Assim como nós podemos ter um caso de uma tabela com 120 campos, no qual apenas alguns campos referentes ao processo financeiro é relevante, ou ao processo de pedidos, entre outros pontos, é possível que uma pessoa que já possua o projeto realizado, né, funcionando, com a tabela já tratada, um outro profissional pode questionar, você tem então a tabela com os dados apenas referentes ao financeiro? Claro, tenho sim. Então, dessa mesma maneira, ele consegue fazer a importação, a exportação do layout dessa tabela, enviar para esse outro profissional, para que ele simplesmente faça a importação do mesmo arquivo que ele tem, só que já respeitando as regras das colunas necessárias para isso. Dessa maneira, não impactando no tempo de processo que o profissional teria que analisar
certo? O possível resultado de visualização daquela tabela e enfrentar um trabalho que já foi feito por outro, entendeu? Isso otimiza muito a questão de trabalho em equipe, certo? E conseguir criar uma library de conteúdos, né? Para poder ajudar outros profissionais. Esse aqui eram os pontos que eu tinha a citar, todos referentes ao Analytics. Ok, eu vou estar retornando então para o Guilherme, caso ele já tenha finalizado o processamento do AX. E muito obrigado pela atenção de todos. Bem, pessoal, voltando aqui, o serviço subiu. Legal, Compartilhando a tela só. Felipe, agradeço aí a participação. Subiu aí o serviço, Guilherme? Subiu. Aí. Estamos todos ansiosos aqui. Tinha mudado lá, coloquei o usuário admin e a senha também admin. Eu vou tentar efetuar o login. Aí ele carregou as informações. Esse é o processo para fazer a redefinição referente ao acesso às configurações do servidor AX. Alterando um arquivo específico dentro da pasta do ACL, que aí ele vai restartando o serviço, ele já vai refletir direto nas configurações da aplicação. É isso, Léo. Legal. Bem, demorou um pouquinho, mas foi. Mas daí vale ressaltar aquilo que o Guilherme falou, tá? O problema não é a máquina virtual, tá? É que nós estamos num ambiente de simulação, tá? Então, nós não estamos usando um servidor propriamente dito, tá? Está numa máquina nossa aqui, mais simples, tá? Até por isso a demora aí dos serviços de execução. Léo, posso só fazer uma ressalva? Porque acho que na hora que estava apresentando o Oracle Instant Client, eu queria exibir a parte do site da Oracle só para orientar os clientes, que eu acho que não exibiu, né? Só ficou parado no PPT. E eu não tinha percebido que só tinha compartilhado aquela tela. Só queria demonstrar o site aqui da Oracle referente à configuração do conector Oracle dentro das ferramentas da Galvanize. Esse é o site Esteja à vontade. da Oracle, e aqui nele a gente consegue localizar as arquiteturas necessárias para fazer a configuração do ODBC dentro do Windows. Aí, clicando aqui na arquitetura específica do Windows, ele vai carregar todas as versões e os links para download dos pacotes, tanto do pacote básico quanto do pacote ODBC. E aqui também, posso até deixar disponibilizado o PPT com os links, e aqui tem um link explicando de como funciona a conexão do Oracle, e aqui dá um alerta também referente ao Oracle Instant Client, e tem um guia para realizar a primeira conexão dentro do ACL Analytics. Acredito que seja isso. Não, legal. Bem, então, como nós não temos nenhuma dúvida colocada lá no chat, tá? Queria agradecer aí ao Felipe, ao Guilherme, ao Matheus aí pela disponibilidade de tempo, tá? Para trazer esse material nessa live, tá? Até sabemos porque não é só o tempo da live, tá? Mas tem o período de preparação antes, são diversas reuniões aí, alinhamentos para que tudo ocorra aí direitinho, tá? Aproveitando lá no chat, tá? Eu citei um pouco o nosso canal no YouTube, a Amanda, até agradeço aí a Amanda, ela tem nos apoiado bastante aí nessa parte aqui, junto com a live e tudo, tá? Ela colocou lá o link do nosso canal no YouTube, tá? Mais uma vez, peço, entrem no canal, todos os nossos vídeos das lives foram postados, então tem muito conteúdo, bastante material, não só o do projeto Galvanize e Learning, mas também o do Integrity Forum, várias palestras de cliente, muito material, um bom conteúdo, tá? Mais uma vez eu queria, antes de passar para eles finalizarem aí alguma coisa, eu queria agradecer a participação de todos, tá? Sei que a mudança de sexta para quinta-feira, devido ao feriado, pode impactar aí um pouquinho, mas agradeço a participação de cada um aqui. A nossa próxima live é a live 22
daí será na próxima sexta-feira, é um bate-papo com nossos especialistas, tá? Então, ela não terá um tema específico, nós vamos abrir aí, trazendo nossos especialistas, nossos consultores, e um bate-papo mais aberto aí para tirada de dúvidas, conversar um pouquinho sobre a plataforma Galvanize. Um tópico importante, esse mês vai ser disponibilizada a versão 15 do Robotics, isso é um diferencial aí dentro desse mês, tá? Podemos conversar um pouquinho sobre isso. E queria deixar um desafio para vocês nessa nossa próxima live. Se você tem alguma dúvida, traga sua dúvida. Se você tem um case que você passou aí pela sua empresa, quer compartilhar conosco, estaremos com o canal aberto. Vamos bater um papo aí aberto e franco aí com todos. Beleza? Guilherme, Felipe, Matheus, últimas palavras para que encerremos. Obrigado, Léo, mais uma vez pela oportunidade de apresentar aqui uma live com os nossos clientes. E agradeço também a presença de todos e até uma próxima. Obrigado, Léo. Obrigado a todos pela oportunidade de estar fazendo a primeira apresentação em live aqui. Espero ter outras também, trazendo mais conteúdo. E muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, pessoal, aí. Desculpa qualquer coisa. Obrigado pela oportunidade, Léo. Opa, eu que agradeço aí ao comprometimento de cada um aí de vocês. Pessoal, reservem a agenda para a próxima live, será bem legal, tá? Bem interessante, é um bate-papo, tá? E desafio vocês a participarem e interagirem conosco na próxima live, ok? Ficamos por aqui, mais uma vez agradeço a presença de todos e tenham um bom feriado para alguns, né? E um excelente final de semana. Obrigado.